Olá, galerinha que assiste minha aula, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Vamos corrigir algumas atividades do que eu deixei para vocês fazerem. Começando por essa número 1, que tem alguns ângulos aí, e você precisava dar nome, classificar, né? E dar a medida, estimar, dar uma estimativa, dizer quais são os lados. Vou pegar um exemplo para vocês verem aqui. O primeiro era esse ângulo que tinha o pontinho D, o ponto A na origem, né, bem no vértice, e o ponto E. O ponto principal é esse pontinho aqui da origem. Esse pontinho aí que eu pintei de amarelo. Ele que fica no ângulo, na origem. Aí, tava perguntando, ângulo. Qual é o nome? Que nome nós podemos dar a esse ângulo? Lembra que no vídeo anterior eu falei para vocês que vocês podem usar essas letrinhas que aparecem aí no ângulo? Então poderia ser DAE. Lembrando que sempre a letra que aparece no vértice aqui, né? Na origem, vai no meio e recebe esse chapéuzinho. Poderia inverter o E de lugar com o D, mas o A continua no meio. Ou poderia chamar só de A, com o chapéuzinho. Então tem essas três possibilidades de dar nome a esse ângulo. Depois ele pergunta quais são os lados. Os lados são os segmentos que vai de um ponto até o outro. Então seria o A até o E. Você coloca um risquinho em cima. E o A até o D, que formam os lados desse ângulo. O vértice que ele pergunta aí sempre é a letrinha que está no ponto principal. Aqui, ó. Que no caso seria o A. Vértice. O vértice é o A. Estimativa é para você dar um valor que você talvez acha que é. Qual seria o valor que você acharia que vale esse ângulo aí? Pensa bem. Isso daí é mais pessoal. Cada um dá uma estimativa. Depois, com o transferidor, aquele aparelho de medida de ângulo, você vai medir esse ângulo. Dá para perceber que é um ângulo maior que 90 graus, né? Ele passa do ângulo reto. O ângulo reto seria aqui, mais ou menos, ó. E ele passa do ângulo reto, então é maior que 90. Quando você medir, você vai ver que vai dar 120 graus. Daí ele pede a classificação. Classificação é dizer se é um ângulo obtuso, esse ângulo de 120, se é agudo, se é um ângulo reto, se é um ângulo raso, pleno. Ângulos que são maiores que 90 e menores que 180, no caso desse 120, são chamados de obtuso. Se você não está lembrando dessa parte, volta aí na página 28, nessa tabelinha cor-de-rosa, que está falando da classificação dos ângulos, beleza? Tentem fazer aí esses exercícios, que tem mais alguns na página seguinte, né? Vou pegar outro aqui só pra gente fechar essa parte. Pegar o próximo que vocês estão vendo aí depois desse que eu fiz, que é um ângulo dessa forma aqui, ó, menorzinho. Já dá para perceber que esse ângulo é menor que 90 graus. Então vai ser um ângulo agudo, né? Então ele pergunta, primeiro, como é chamado esse ângulo? Nós podemos chamá-lo de JFI,
O F fica no meio porque ele que está na origem, no vértice ali. Ou poderia chamar de IFJ, o F no meio. Ou chamar só de F. Chamar só de F. Deixa eu melhorar esse F aqui. E o chapéuzinho em cima. Lados. Quais são os lados? Do F ao J e do F ao I. São os lados. O vértice é o próprio F que está ali no ponto principal. Estimativa é pessoal, cada um pode falar o valor que você acha que é esse ângulo. Aí a medida é você pegar o transferidor e medir esse ângulo. Daria 35 graus quando você medisse com o transferidor. E o ângulo de 35 graus é maior que zero e menor que 90. Então a classificação dele é agudo. Beleza? Não esqueçam isso. Essa parte aí. Vamos lá na página 30. Um pouquinho. Na página 30, continua esses exercícios, né? Que eu fiz 2 de exemplo com vocês. Vocês podem terminar. No exercício 2, tem uma pesquisa para vocês fazerem. Como é denominado um ângulo com medida maior que 180. Maior que 180 e menor que 360. Como é chamado um ângulo maior que 180 e menor que 360? Hein? Faça essa pesquisa aí. Depois, no exercício 3, é para vocês medirem, né, os ângulos que aparecem nessas casinhas aí, tudo usando o transferidor também. Ou sem utilizar o transferidor, só usando a malha quadriculada. Por exemplo, esse ângulo que se refere ao medida, né? M representa a medida do ângulo ABC. Chapeuzinho em cima do B. Então, você olha lá no pontinho que tem o B, tem um ângulo. Cada quadradinho representa 90 graus. Metade de um quadradinho é 45. Como vocês podem perceber no ângulo B, tem 90 mais metade de 90, que é 45. Então, esse ângulo B seria 135. Esse exercício 3 você pode tentar fazer sem o transferidor, beleza? Só fazendo essas continhas. Um quadradinho vale 90. Metade de um quadradinho, por exemplo aqui, ó, tivesse só assim metade, então seria 45. Beleza? Aí você vai somando, igual eu fiz aqui, nesse primeiro de exemplo para vocês. Lá no exercício 4 da página 31, que fala sobre o reloginho, lembramos que o ponteiro do relógio dá uma volta de 360 graus, quando ele dá uma volta completa. Como o relógio tem 12 partes, dividimos isso por 12. Vezes 3, o 12, dá 36. Sobra 0, 0. Desce o 0 sozinho, vai lá na chave. Então, cada parte, cada espacinho de um número a outro no relógio tem 30 graus. Na letra A, vocês estão vendo aí que tem 3 espacinhos. Está marcando um ângulo reto. 30 mais 30 mais 30. 30 vezes 3. Ou você lembra que o ângulo reto tem 90 graus. Beleza? Na letra B, vocês estão vendo que o ponteiro percorreu 2 espacinhos. Cada espacinho tem 30, então ficaria 60. E na letra C, o ponteiro ali percorreu 5 espacinhos. 5 vezes 30
dá 150 graus. Beleza? Corrigi alguns aqui com vocês. Tentem fazer o restante. E até a próxima. Grande abraço.